Olá, esse é o Conexão. Provavelmente você conhece a história de Chapeuzinho Vermelho, quem nunca ouviu, né? Esse conto do século XVIII já foi reeditado, virou filme de desenho animado, faz parte do imaginário coletivo da sociedade, claro, uma influência da cultura europeia. Mas você já pensou num passeio de Chapeuzinho pelas ruas de Salvador? Pois é, a gente vai conversar com a autora dessa versão da saga do Chapeuzinho, a Palmira Heine, que é doutora em Linguística pela Universidade Federal da Bahia, que escreveu o livro Chapeuzinho no Pelô. Olá, Palmira, tudo bem? Olá, é um prazer estar participando do programa Conexão, agradeço pelo convite. O prazer é nosso recebê-la aqui no Conexão. Eu já começo perguntando, a Chapeuzinho chama o lobo mau de meu rei? Como é que é isso aí? Não, a Chapeuzinho não chama o lobo mau de meu rei, mas o outro personagem, que é o Zé Capoeira, né, vai utilizar algumas gírias que utilizamos aqui na Bahia, como por exemplo brother e outras mais, né? Dentro do contexto cultural eu vou trazendo também elementos não só da linguagem, mas elementos da culinária e outros elementos da cultura baiana na história. Bacana. Agora, isso é um choque cultural bem interessante, né? Você trazer Chapeuzinho Vermelho lá daquelas florestas europeias aqui para esse ambiente de Salvador, a começar pela temperatura que é bastante diferente, né? Exatamente, por isso a Chapeuzinho do meu livro vem de short, né? Ela vai sair, coloca um shortinho vermelho ao invés do vestidinho vermelho para se adaptar ao clima de Salvador, e vai com sandálias também, sapatilhas, né? Para se adaptar também às ladeiras, que você sabe que são muito difíceis para andar com sapatos de salto e etc. E como é que você trabalhou essas diferenças? Porque realmente é uma ideia, uma versão da história bastante diferente, né? A começar pelo ambiente, pela cidade, pelas tradições. Exato. A Chapeuzinho, ela vem, na verdade, como turista, vem com a mamãe e com a vovozinha para conhecer Salvador. Imagine quem nunca sonhou em passar férias aqui na Terra da Magia, né, em Salvador. E a Chapeuzinho, depois de ter quase sido devorada pelo lobo mau, né, lá na versão dos irmãos Grimm, ela tem a ideia de fazer uma viagem de férias para relaxar. E aí ela vem justamente para Salvador, para aproveitar as belezas, a magia e até a cultura. E aí ela vai fazer um passeio no Pelourinho, e aí que se desenrola a história do meu livro. Bacana. Você também trabalha outros personagens nessa história, né? Personagens de Monteiro Lobato? Na verdade eu faço uma intertextualidade, trago citações, né? Para mostrar como é que a Chapeuzinho Vermelho, ela falava o português. Na verdade ela vai aprender o português com os personagens de Monteiro Lobato, personagens com os quais ela convivia nos congressos em que ela ia de contos de fadas. Então, pensemos que a Chapeuzinho é um personagem de contos de fadas e os personagens de Monteiro Lobato também, então eles todos se conhecem naquele cenário dos contos de fadas. Agora eu fiquei curioso, Palmira, por onde que ela passa? Quais são os pontos turísticos que ela visita? Então, basicamente, na minha história, ela vai ao Pelourinho. E aí, no Pelourinho, ela vai passar pela casa de Jorge Amado, vai passar pela igreja do Rosário dos Pretos, vai descer, subir ladeira, vai encontrar a Banda de Dá, que é uma banda de percussão formada só por mulheres, muito famosa aqui em Salvador também. Eu tô vendo um desenho dela comendo acarajé aqui. Exato. Pediu quente ou frio, só por curiosidade. Mas não podia deixar de comer o acarajé, né? Eu acho que essa é uma iguaria muito gostosa aqui de Salvador e que quando alguém vem visitar, deve provar, né? E a Chapeuzinho, como turista que estava conhecendo o local, também não vai resistir e ela pede um acarajé bem quentinho, com todo o acompanhamento que ela tem direito. Compra uma fitinha do Senhor do Bonfim também? Também leva a fitinha do Senhor do Bonfim. O mais engraçado é que o lobo vai perseguindo a Chapeuzinho e quando ela vai comer o acarajé, o lobo também fica com vontade. E o personagem, que é um herói, né, que é o Zé Capoeira, vai perceber que o lobo está olhando para a Chapeuzinho de um jeito diferente, com a cara de fome, e vai oferecer o acarajé ao lobo. Mas neste caso, o lobo vai comer um acarajé com bastante pimenta. E aí já sabe o que é que vai acontecer, né? O lobo não vai aguentar. E no fim dessa história, ela descobre se é filha de Inhansã, de Xangô, como é que é? Não, ela não chega a descobrir essa questão dos orixás.
Mas tem a religiosidade na questão da própria fitinha do Senhor do Bonfim, com a qual ela vai estar sempre em contato, vai receber quando ela estiver passando nas ladeiras. Quem veio a Salvador, quem vai conhecer, vai sempre ver que as fitinhas fazem parte dessa manifestação cultural da nossa cidade. Inclusive, quando você coloca a fitinha, você tem que fazer 3 desejos, tem todo um misticismo relacionado a isso. Eu estou fazendo uma brincadeira, claro, aqui, mas é interessante ver a maneira como você reconstruiu, na verdade, essa história, porque é uma maneira também de falar das nossas próprias tradições, né? Com certeza, porque quando a gente pensa na cultura de Salvador, a cultura de Salvador, que é a cultura baiana, também carrega um pouco dos elementos da brasilidade. A gente vê a influência da questão da cultura afro, a influência muito forte dos elementos africanos aqui, e que não são elementos apenas baianos, mas são também representações da cultura nacional. Então, eu acho que é muito importante a gente incluir elementos da cultura nacional nos livros de literatura infantil, para que as crianças se sintam representadas também, se sintam parte daquela história. É porque brincando, durante a nossa infância, a gente ouve muita história, muita fábula que vem de fato da Europa, né? Exato, e aí muitas vezes não há um contexto sociocultural, de representação da nossa cultura, dos nossos elementos. E quando a gente traz isso, por exemplo, no meu caso, como eu trouxe a Chapeuzinho para Salvador, eu quis fazer essa ponte, esse diálogo entre os elementos culturais da Bahia, que também são elementos nacionais, porque a Bahia é um caldeirão cultural, a gente tem muita coisa aqui, e fazer esse diálogo para trazer um pouquinho desses elementos para que as crianças se sintam representadas, porque afinal de contas nós temos muita coisa importante na nossa cultura que precisamos valorizar. Salvador, sem dúvida, é um exemplo assim, bastante importante da nossa cultura, das nossas tradições. Agora, você pretende ampliar essa história? Chapeuzinho vai fazer um tour por outras cidades? Ainda não pensei nisso, mas realmente pode ser uma coisa interessante, Quem sabe Chapeuzinho ir passear em outros lugares e conhecer outras partes do Brasil. Tomar um chimarrão lá em Porto Alegre, será? Exato, quem sabe tomar um chimarrão em Porto Alegre. Vamos pensar nessa possibilidade. Tá certo. A gente está vendo aqui um pouco do livro, Palmira. As ilustrações ficaram bastante bacanas também, né? Ficaram muito boas. Quem fez as ilustrações foi um artista aqui baiano. Eu fiz questão que fosse baiano porque eu queria que representasse bem essa alma da Bahia, E o nome dele é Tiago Sansou. Ele é formado em design aqui pela UFBA, mas ele morou numa região que é muito próxima do Pelourinho, que é a região do Santo Antônio, além do Carmo. E ele, na infância, brincava nas ladeiras do Pelourinho, então ele conhecia a dinâmica do Pelourinho. Tanto é que algumas coisas que ele colocou nas ilustrações são representações fiéis de casarões que existem no Pelourinho. A própria capa do livro, que é uma capa que tem um casarão azul com um arco, é a representação de um casarão que existe realmente lá no Pelourinho. Bacana, bacana. Tomara que o Chapeuzinho fique pelo menos até o carnaval, né, Palmira? Se ficar no carnaval, aí não vai mais querer voltar. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que tenham gostado da minha entrevista. Espero também que leiam a história de Chapeuzinho no Pelô. É uma releitura que eu acho que é muito lúdica. Eu tiro um pouquinho também da questão da violência, que vem nos contos de fadas tradicionais, para trazer essa ludicidade, essa diversão, porque ler também é divertir, ler também é trazer essa ludicidade, principalmente para a literatura infantil, isso é muito importante. Tá certo, obrigado pela participação aqui. E acho que ela é filha de Ansan, hein? Valeu. Até mais. Valeu, muito obrigada.